E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo aqui hoje falando sobre o livro Apologia de Sócrates, do Platão. Estou aqui com a edição da Edipro. É um livro bem curtinho, bem rápido, fácil e recomendação do Guilherme Freire. Muito bom para quem está começando na filosofia como eu e recomendo para todos também. Bom, o livro ele se trata... Antes de eu começar o livro, falar sobre o livro, eu tenho uma crítica só com a capa. Aqui na capa, como vocês podem ver, a gente tem uma pintura do Rafael, A Escola de Atenas. É uma bela pintura, faz sentido, Platão é o autor do livro, Platão está em destaque na pintura, só que o Apologia de Sócrates é um discurso de Sócrates no tribunal, no julgamento dele, e depois, quando ele é condenado, na pré-morte dele. Por que Sócrates é o principal? Por que na pintura que tem Sócrates, por que Platão e Aristóteles estão em destaque e Sócrates está só aqui atrás? Isso é uma crítica que eu tenho e eu não sei responder, porque se alguém tiver alguma resposta, aceito explicações. Certo, comecemos então. Apologia de Sócrates é um livro, como eu falei, é um discurso no julgamento dele, que foi um julgamento armado, não tinha muito porquê dele existir, foi alguma coisa perversa só para matar Sócrates, para tirar ele do caminho, porque ele estava incomodando muita gente poderosa, principalmente políticos, artistas, em especial os poetas e artesãos também. No livro, eu tenho a tradução aqui como artesãos, mas eu vi que em outras traduções pode ser considerado artistas também, e daí ficaria por políticos, artistas e poetas. Isso aqui, poeta, está dentro do grupo artístico. Mas enfim, por que Sócrates começou a irritar essas pessoas, machucar o ego delas, machucar a vaidade dessas pessoas? Isso acontece porque Sócrates mostrava para elas que elas não eram sábias na frente de outras pessoas. Mesmo se não fosse na frente de outras pessoas, solo, com um debate entre os dois, Sócrates acabava deixando isso claro. E, obviamente, ninguém gosta de ter essa noção, ainda mais não perceber isso sozinho, que isso venha de uma coisa externa, venha de outra pessoa falando pra ti, ainda mais a humilhação na frente de outras pessoas. Sócrates começou a fazer isso por uma vocação. Ele sentiu que Deus tinha passado essa missão para ele e ele precisava seguir, porque normalmente ao longo da história geralmente não é muito bom não seguir o que Deus quer para ti, o que Deus mandou tu fazer. E como que ele chegou a essa conclusão, como que ele percebeu, como que foi o início real disso? Sócrates foi no templo de Delfos, que é aquele templo que tem uma frase muito famosa, conhece-te a ti mesmo, e lá ele conversou com um oráculo de Delfos, e daí a mulher respondeu para ele: Sócrates, tu é o homem mais sábio da Grécia. Sócrates ficou confuso, como assim? Eu não sou ninguém. Ele já tinha ganhado a guerra do Peloponeso, mas tinha sido um herói lá, mas não era ninguém especial, né? Não era especialista em nada, não sabia com profundidade nenhum tópico. Por que ele seria o homem mais sábio? Mas ele acreditava muito na palavra do oráculo. Então ele foi investigar isso. Diante disso, ele voltou para a Grécia e foi conversar, foi debater com as pessoas que ele julgava serem sábios. Começou pelos políticos, que acabou não dando muito bem, como hoje em dia não precisa nem conversar, mas acabou não percebendo que os políticos não sabiam o que eles estavam falando. Foi falar com os poetas e percebeu que os poetas também escreviam coisas belas, muito, muito bonitas mesmo, mas não tinham noção exata, não conseguiam falar sobre a própria obra deles. Foi falar com artesãos, pessoas influentes, pessoas ricas, também perceberam que esses comerciantes não eram inteligentes, eles eram, mas não eram sábios. E Sócrates percebeu que os dois estavam em igualdade em não saber nada, não saber o que era a verdade, o que era o belo, o que era o bom. Mas Sócrates conseguia ficar um pouco acima deles, porque Sócrates entendia que ele não sabia, ele conhecia o seu desconhecimento. Então tem até uma citação que eu deixei aqui na página 31, que ele fala: sou mais sábio do que esse homem, nenhum de nós realmente conhece algo admirável e bom. Entretanto, ele julga que conhece algo quando não conhece,
enquanto eu, como nada conheço, não julgo tampouco que conheço. Portanto, é provável, de algum modo, que nessa modesta medida seja eu mais sábio do que esse indivíduo, no fato de não julgar que conheço o que não conheço. Então, Sócrates acabou percebendo que ele era mais sábio, primeiro dos políticos, dos poetas, dos artesãos, seguindo esse raciocínio que ninguém sabia nada, mas eles assumiam que sabiam. Vamos para as acusações agora. Sócrates foi acusado de duas coisas. Primeiro, de corromper os jovens e depois de ateísmo. Na verdade, a acusação formal foi de que Sócrates é réu porque corrompe a juventude e diz crer nos deuses do Estado, crendo em outras divindades novas. Essa das crer em divindades novas é um ponto bem interessante, porque Sócrates, pelo que eu conheço, ele é o primeiro grande filósofo monoteísta. Monoteísta com um asterisco ali, porque ele prova ao longo do discurso que ele não é, que ele acredita nos deuses do Estado. Mas Sócrates tem toda a história do Deus desconhecido, que ele chegou através do raciocínio lógico na conclusão de que tinha que ter um Deus maior, que tinha que ter um Deus superior a todos os outros, alguém que comandava na coisa toda. Então Sócrates tinha o Deus desconhecido. Tanto que eu acredito que é Paulo, que depois vai para a Grécia e vai mostrar para os pagãos, ó, aqui está o teu Deus desconhecido. Acho que é Paulo, posso estar errado. Então, Sócrates mostra que ele acredita nos deuses do Estado, provando que é nitidamente conhecido que ele acredita nos daimons, que, pelo que eu entendi, são semideuses, não são nem divindades super acima dos seres humanos como Zeus, mas também não são meros humanos mortais como Sócrates, eu, tu. Então, ele acredita nisso, e daí nessa sequência de raciocínio lógico, ele prova. Bom, como é que eu posso acreditar em daimons e não acreditar nos deuses? É como se eu acreditasse no Lorenzo e não acreditasse na existência dos pais do Lorenzo. Não faz sentido. Quando tu acredita no Lorenzo, quando tu acredita nos daimons, tu pressupõe da onde os daimons, da onde o Lorenzo surgiu. E assim ele prova, mas acabou não sendo suficiente para salvar ele. A segunda acusação foi que Sócrates corrompe os jovens. Isso daí é um ponto muito interessante, porque como é que alguém consegue corromper os jovens ensinando a verdade, ensinando coisas belas, ensinando coisas certas para eles? Isso não faz sentido. Mas ao ver dos acusadores, esse foi o caso. Para responder essa acusação, Sócrates começa primeiro perguntando a Meleto, que era um dos três acusadores formais de Sócrates naquele tribunal, Mileto, tu te importa com os jovens? E Mileto acaba, obviamente, respondendo que sim, que se importa. E daí Sócrates prova que ele não se importa, que faz perguntas, bom, então o que tu já fez pelos jovens? Com isso tu se importa tanto? Como é que tu ajudou eles? Como é que tu tem formado o futuro deles, ajudado a formar o futuro deles? E por uma sequência de perguntas que Mileto fica em silêncio, não responde, e daí ele deixa claro para todo mundo, envergonha Mileto na frente de uma plateia de 500 pessoas, que não era bem assim. Sócrates também tem um argumento que ele fala, bom, se eu corrompi os jovens por 40 anos, Sócrates morreu com 70 anos, e ele passou anos, décadas, ensinando outros alunos. Se eu corrompi os jovens, por que um deles crescidos já não aparece aqui e fala assim, ó, eu fui corrompido por Sócrates estragou minha vida, eu podia ser uma pessoa muito melhor se não fosse ele. Não tinha nenhum antigo aluno dele acusando ele ali, ou sequer bravo com ele naquele dia. Certo. E os familiares de Sócrates? E os familiares dos alunos de Sócrates? Por que se Sócrates está fazendo uma lavagem cerebral, que eles sequer conseguem entender que eles estão sendo manipulados, que eles estão sendo corrompidos, por que as pessoas que amam eles, que não estavam sendo manipuladas, que não estavam sendo corrompidas por Sócrates, por que elas não aparecem e falam naquele julgamento e acusam Sócrates disso e falam que ele estava corrompendo, que ele estragou com a vida dos familiares, das pessoas que eles amam?
Não aparece também nenhum disso. Se eu amo meu irmão mais novo, eu me importo com ele, eu quero que ele não seja corrompido, e eu vejo que ele está sendo corrompido por Sócrates, eu certamente iria lá e eu acusaria Sócrates, e não foi o que aconteceu. Ninguém apareceu, ninguém acusou Sócrates das pessoas que estavam envolvidas no relacionamento de Sócrates, e se bem que o debate de Sócrates tinha alguém sendo ofendido que era dos acusadores, mas os alunos que assistiam os debates não eram quem estavam bravos e quem estavam acusando. Sócrates também declara que ele nunca foi professor de fato de ninguém, porque ele simplesmente, eu tô aqui, tô fazendo debate e esses meninos estão me seguindo em volta. São só pessoas que me acompanham. Eu nunca cobrei por ensinar isso daqui. Sócrates viveu na pobreza e, obviamente, fazer debates não te dá uma renda. Então ele vivia de doações dos alunos deles, que eram pessoas... Bom, quem é que tem tempo para ficar ocioso no meio da tarde, conversando, escutando debates entre pessoas? Então quem acompanhava Sócrates, quem escutava ele, eram filhos de pessoas da mais alta classe de Atenas, como por exemplo Platão. E daí pessoas ricas que acabavam financiando ele assim, cara, gosto muito de ti, toma um dinheiro aí, faziam doações, mas de livre e espontânea vontade. Sócrates nunca pegou assim, vamos aqui, eu e tu, uma aula particular, eu vou te ensinar tais coisas e tu precisa me pagar um dinheiro de volta. Não era assim que funcionava. Então, Sócrates acaba o discurso pré-julgamento, quer dizer, era no julgamento, mas pré-decisão, assim, e que foi, ao ler o livro, tu percebe que é um momento muito forte, ele fala muito bem, ele conseguiria, me convenceu de que certamente ele não estava fazendo nenhuma dessas acusações. Daí a gente tem um intervalo, que daí passa para o discurso dele depois da decisão final dos juízes, e ele afirma que ele se surpreende, que acabou sendo uma diferença de 30 votos, se eu não me engano, a favor da condenação. E ele fala assim, eu achei que ia ser a distância ia ser bem maior, sabia que já sabia que tinha acabado, mas não esperava que fosse tão apertado assim. E daí ele agradece as pessoas que votaram em favor dele, e ele tem um ponto muito importante, aqui ele fala algumas coisas no final do livro, mas o principal ponto é que ele não fica chateado, ele não fica triste por ser condenado à morte. Ele não se desespera, ele não chora, ele não tenta trazer a família dele só para pedir misericórdia, coisa do tipo. Ele tinha 3 filhos, sendo 2 crianças pequenas e um adolescente, aos 70 anos, eu achei isso estranho, mas enfim. E porque ele fala, é ignorante quem acredita com certeza que a morte é uma coisa ruim. Tu nunca viveu, tu nunca experienciou a morte, então tu não tem conhecimento dela. Se eu, Lorenzo, te fizesse uma pergunta, e faz todo sentido, porque se eu, Lorenzo, te fizesse uma pergunta, tu acha que é melhor dividir o átomo de tal maneira, dessa maneira ou da outra? Tu provavelmente não vai ter uma opinião, a não ser que tu seja alguém de um nicho muito específico, mas a pessoa normal não vai ter uma opinião formada sobre isso. Então por que a pessoa normal, que não tem uma opinião formada sobre essa divisão do átomo, por desconhecer esse assunto, ela não tem uma opinião formada? Então por que ninguém conhece a morte? Então por que as pessoas deveriam ter uma opinião formada sobre a morte? Ninguém vivenciou, ninguém sabe o que é ruim. Daí Sócrates fala que talvez a morte seja o ticket de entrada para uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de alguém. E ele prova, ele argumenta que com certeza a morte é uma coisa boa. Com certeza ele não diz, mas ele fala que a morte é uma coisa boa por 2 motivos. Se não existe uma pós-vida, bom, então vai ser a noite de sono mais bem dormida que ele já teve na vida, a mais tranquila que ele vai passar pro resto da eternidade. Uma noite de sono para a eternidade inteira que ele vai dormir com toda a serenidade do mundo. Que de certa forma é tranquilizador. A segunda opção é que, se existir uma vida após a morte, quem não gostaria de falar com diversas outras pessoas que já falaram? Eu não me lembro de cabeça quais foram as pessoas que ele citou por nome, mas não vou encontrar. Mas diversos autores, diversos filósofos, diversas mentes brilhantes que ele poderia conversar boca a boca, que naquela época ele não conseguia, porque ele estava vivo e as outras pessoas estavam mortas.
É como se o Lorenzo morresse, ia poder conversar com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, com São Tomás de Aquino, com Dostoiévski, com um monte de gente que já se foi, que são gênios. Então ele considera, em ambos os casos, tendo ou não tendo pós-vida, a vida após a morte com certeza é uma coisa... Ele não fala com certeza. A vida após a morte é uma coisa boa. Então, esse foi um resumo breve do livro, das minhas ideias que eu achei principais. É um livro muito bom, eu recomendo para todo mundo. E com isso eu finalizo o vídeo. Um abraço, até mais.